Olá, mais uma vez juntos aqui pelo nosso canal de divulgação da Palavra de Deus. E eu quero iniciar lendo um texto que está registrado na Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19, que diz o seguinte: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa em Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhe disse: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficavam purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero destacar nesse texto duas palavras, duas situações, duas características nesse texto, para então compartilharmos essa mensagem. Primeira, gratidão, e a segunda, ingratidão. Ou seja, encontramos nesse texto, que fala desses 10 leprosos, gratidão e ingratidão. E eu pergunto para você: como posso ser grato a Deus? E eu desejo que você também se faça essa pergunta: como posso ser grato a Deus? Eu quero compartilhar um texto que eu encontrei na internet já há algum tempo e que lá diz que é de um autor desconhecido. Mas eu achei interessante nesse texto que ele se encaixa muito bem aqui na nossa mensagem. O texto diz o seguinte: há um ano atrás, quando estávamos planejando a festa de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos. Não é verdade? Então chegou 2020. Quantos sonhos, quantos planos, quantos planejamentos, expectativa. Só que 2020 foi um ano ímpar. Por que um ano ímpar? Ele foi um ano diferente. Diferente diante de tudo que aconteceu a partir de março. Lembram-se? A pandemia que chegou em março. E essa pandemia fechou comércio, fechou escola, fechou igreja e começou a separar famílias, separar avós dos netos. Pessoas foram ficando doentes, morrendo, muito choro, pessoas sem poder sorrir porque estavam com seus rostos atrás de uma máscara. E isso começou pelo mundo afora. E aí veio toda essa catástrofe, que ainda prossegue agora neste ano de 2021. Mas eu quero perguntar para você que está assistindo essa mensagem: você tem sido grato a Deus? Mesmo diante de tudo isso que aconteceu de março de 2020 até aqui, e que ainda continua acontecendo, você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus por cada minuto que tem vivido? Você tem agradecido a Deus pelo aconchego da sua família? Por poder respirar e sorrir, mesmo por trás de uma máscara? Você tem sido grato porque ainda pode
compartilhar de um abraço? Você tem compartilhado por estar vivo ainda? Nesse texto lido, fala de 10 leprosos. Eram 10 homens que viviam à margem da sociedade. Viviam escondidos, porque naquela época a lepra era uma doença contagiosa. E aí eles precisavam ficar longe de tudo e de todos, da sua família. E Jesus estava indo para a Galileia, da Galileia para Jerusalém. E ele tinha um caminho que ele poderia percorrer, que era muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas ele preferiu usar um outro caminho para poder passar onde estavam aqueles leprosos. O texto que lemos no versículo 11 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo caminho de Samaria e de Galiléia. Ou seja, Jesus, ele preferiu, vamos imaginar, cortar caminho para passar aonde estavam aqueles leprosos. Mas por que será que Jesus resolveu cortar seu caminho de viagem para passar exatamente onde estavam aqueles homens que eram homens marginalizados da sociedade? Eram pessoas constituídas fora da sua convivência social. Nós aprendemos com isso que Jesus, ele vai atrás daquele que precisa dele, daquele que tem necessidade dele. Aprendemos nesse relato que Jesus vai em busca das pessoas. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 12. Por que eles pararam de longe? Porque eles sabiam que eles não podiam se aproximar de Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia curá-los, mas eles sabiam também que não podia estar perto de Jesus. E eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Isso está no versículo 13. Aqueles homens, eles precisavam ser curados. Jesus estava passando por ali, mas eles não podiam se aproximar de Jesus. Mas Jesus vai a eles e os cura. Olha que situação interessante. Alguém está numa situação deplorável e a única saída é Jesus. O único caminho é Jesus. Ali foi uma questão de lepra, mas essa situação na sua vida, na minha vida, pode ser o pecado. Podemos estar leprosos pelo pecado, mas Jesus vai em busca de nós para nos limpar, para nos tirar desse pecado. E Jesus ouve a voz, o clamor daqueles homens. E ele, vendo-os, disse: Ide mostrar ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 14. Por que mostrar ao sacerdote? Porque naquela lei, quando fosse curado, eles tinham que passar pelo sacerdote, para o sacerdote comprovar que eles agora podiam voltar à sua vida normal, à sua vida social, à sua vida familiar. Mas Jesus atende ao clamor daqueles homens. Mas aí é que vem a questão de que eu falei no início, de duas palavras, lembram? Gratidão e ingratidão. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 15. Um deles. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. E aí eu pergunto para você que está ouvindo essa mensagem: quantos milagres
Jesus já operou na sua vida? Quantas bênçãos você já recebeu de Jesus? Você lembrou de voltar para agradecer? Ou ficou como aquele 9 que foram embora? Já estou curado, já recebi a bênção, já recebi o livramento do pecado. Foi embora, vou cuidar da minha vida. Mas só que Jesus, ele já estava habituado a esse estilo de vida das pessoas. Ele já estava acostumado com essa ingratidão. Mas ele ficou triste. Ele ficou triste porque só um volta. Jesus mostra a sua graça e misericórdia a todos que clamam a ele por graça e misericórdia. Mas ele se sente alegre, feliz com aqueles que voltam para agradecer a ele. E ele diz para aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A graça opera na lei para justificação e cura. A gratidão vem em primeiro lugar antes de qualquer ato religioso. Um livro na Bíblia chamado Oséias vai dizer assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Ou seja, Jesus não se agrada de uma vida religiosa, apenas religiosidade. Aqueles 9, como eles viviam na lei judaica, na lei rabínica, eles voltaram para sua família. Eles foram viver a sua religiosidade de novo. Mas aquele não, ele voltou para agradecer. A gratidão, infelizmente, não é uma característica da maioria. O ser humano, pela sua natureza pecaminosa, ele é ingrato. O ser humano, ele se torna uma pessoa ingrata. Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Isso está no texto que lemos, versículos 17 e 18. Os 10, apenas um voltou. Esse é um desafio para o ser humano. Por que um desafio para o ser humano? Porque é um desafio para mim e para você. Porque nós temos uma vida, muitas das vezes, marcada pelo orgulho. Isso mesmo. Nós temos uma vida marcada pelo orgulho. Nós temos dificuldade de reconhecer os benefícios que recebemos de Deus. E por conta desse orgulho, não reconhecemos, somos ingratos. Gratidão não pode ser sentida, ela precisa ser demonstrada. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça. Versículo 15 e 16. A gratidão não pode ser sentida, ela precisa ser demonstrada. Não adianta eu apenas falar da boca para fora. Eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia. Eu agradeço a Deus porque até aqui me livrou dessa pandemia. Eu agradeço a Deus porque não morreu ninguém da minha família. Proferir palavras apenas não resolve. Eu preciso demonstrar essa gratidão. E como eu vou demonstrar essa gratidão? Aquele homem deixou exemplo. Ele voltou, prostrou-se aos pés de Jesus, glorificando e dando graças a Deus. A gratidão, ela abre portas para bênçãos e milagres ainda maiores. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
versículo 19. Não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Ah, eu recebi uma graça, agora também eu vou fazer isso por Deus. Eu vou agradecer. Não. A gratidão é algo que agrada tanto o coração de Deus que ele diz: vai, a tua fé te salvou. Gratidão e ingratidão. Duas atitudes que encontramos nesse texto. Gratidão. A Bíblia está repleta de textos que nos dá exemplo de gratidão. Em tudo dai graça. 1 Tessalonicenses 5,18. O texto é claro. Em tudo dai graça. Antes de tudo, com oração e súplica e com ações de graça. Filipenses 4,6. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes até mesmo de ser abençoado, com oração e súplica. Sempre dando graças a Deus por tudo. Efésios 5:20. E o maior exemplo de gratidão registrado na Bíblia, sabe de quem é? Do próprio Jesus. Isso mesmo. Jesus é o maior exemplo para mim e para você de gratidão. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Isso está registrado em Mateus 11:25. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. João 6:11. Você lembra dessa passagem? A multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando aos olhos os céus, e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. Quando ele ressuscita seu amigo Lázaro, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou. Por quê? Porque ele pediu ao Pai para que ressuscitasse Lázaro, o amigo dele. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei deles todos. Mateus 26:27. Ou seja, Jesus, nosso maior exemplo de vida. Jesus, aquele que opera milagres na sua vida. Jesus, aquele que curou os 10 leprosos. Ele é o nosso maior exemplo de gratidão. E aí eu quero encerrar essa nossa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você está entre os 9? Ou você é aquele estrangeiro samaritano que, como diz o texto, que voltou para agradecer? Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem fala isso? Davi, o rei Davi. No Salmo 103, versículo 1 e 2, ele diz: ó minha alma, bendize ao Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembram do texto que eu li no início dessa mensagem? 2020, quando foi em março, tudo parou. Tudo fechou. O mundo foi contaminado por um vírus que ainda persiste até aqui. Um vírus mortal, invisível. Mas você até aqui e eu, nós, nossa família, temos sido cuidado
guardados, abençoados por Deus. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início. Lembram? Você tem sido grato a Deus ou grata a Deus pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida? Reflita nessa mensagem. Leia de novo esse texto da Palavra de Deus. Se você não tem Bíblia em casa, a internet hoje disponibiliza Bíblias. Mas leia lá esse texto, essa passagem bíblica que fala sobre esses homens que foram curados por Jesus, que está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Leia, reflita e aprenda a ser grato a Deus. E que Deus possa abençoar a sua vida. E eu insisto no que eu sempre tenho dito aqui. Eu estou à disposição, através dessas redes sociais, para ajudar você a conhecer mais dessa palavra, a aprender mais dessa palavra. É só entrar em contato comigo e eu terei a alegria, a satisfação de poder ajudar você, assim como um dia eu fui ajudado. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem fale profundamente ao seu coração e que ao final dela você possa ser grato ou grata a Deus.